seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Natália Rosadas. Meu nome é Maria Carvalho. Eu sou o Leandro Rosadas. Tema de hoje, compras. Nossa, esse agora vai dar merda nas lojas, hein? Porque vai ter comprador sendo demitido, porque não sabe fazer o que a gente vai falar aqui. Mas qual é o problema do comprador que não sabe fazer o que você diz que ele tem que fazer? Porque a maior parte dos compradores são pagos para saber o que eu vou falar. Mas então tem uma fórmula para compras. Existem muitas fórmulas para compras. Na verdade, os compradores deveriam saber entender de ferramenta, ser bom de negociação e, ao mesmo tempo, ser bom de relacionamento com os vendedores. Porque é o tripé que segura compras. Relacionamento, negociação e entender de ferramenta e de número. Porque hoje a compra é muito mais olhando o sistema do que exclusivamente a pessoa pegando e só negociando. Antigamente era negociação pura. Tu para aqui, o saco de arroz é tanto, não tá caro, como por tanto, não tanto não dá, e era isso. Hoje tem que ter isso também, porém é muito mais número, né? Quando foi a última vez que eu comprei, qual o valor que eu comprei, qual em média está o preço do arroz baseado na média das minhas pesquisas. A partir disso, qual o volume médio que eu vendo, para daí eu saber quanto eu tenho em estoque e quanto que eu tenho que comprar. Porque você vai me entregar em quanto tempo e quando eu vou ter que fazer aquela recompra. O cara tem que ter informação, entender de número e ter sistema, né? Então muita gente também culpa o comprador, mas não tem software para o cara poder comprar. E aí não existe milagre, tem que ter sistema. A máxima de que é nas compras que se ganha dinheiro vale para o supermercado? A máxima de que é nas compras que se ganha dinheiro vale 100% no supermercado. A verdade é se ganha dinheiro realmente comprando, ponto. Se você comprar bem, você vai vender muito bem. Se você comprar muito bem, você vai vender melhor ainda. Então, os mercados que conseguem comprar bem, eles conseguem fazer promoções sem a necessidade de você, por exemplo, botar um produto a custo. Sem a necessidade de você simplesmente pegar e vender o produto com uma margem muito barata. Porque o cara comprou muito bem, negociou muito bem, utilizou do relacionamento que ele tem com o fornecedor para poder comprar de forma mais assertiva. Qual é o erro? E aonde está o problema nessa história? É que o pequeno não tem capacidade e não sabe fazer. E aí, por isso, na época, né, eu criei no meu treinamento, eu criei método para que o cara, através de pricing, conseguisse chegar no mesmo preço da concorrência sem perder dinheiro. Porque, basicamente, o grande, ele nem precisaria fazer price, mesmo assim ele faz. O que é pricing? O price nada mais é do que você ter métodos de precificar a loja de forma a otimizar as margens, de forma a você conseguir maximizar o teu lucro, conseguir ter mais lucro só ajustando o preço. Porque as pessoas acham que simplesmente vai lá, bota 40% de preço em tudo e acabou. Não é assim que funciona. Cada categoria, subcategoria tem margens diferentes. E mesmo assim, você tem produtos que são mais elásticos ou menos elásticos, produtos que são mais sensíveis a preço, menos sensíveis a preço do cliente. Tem produtos que os clientes têm maior notoriedade de preço, ou seja, os clientes veem o preço e aquilo impacta ele, e tem produtos que não impactam. Tem produtos que eu chamo de produtos âncoras, que são os produtos que arrastam o cliente para dentro da loja. Então, o cara entendendo um pouco dessa lógica, dessa matemática, ele consegue, mesmo comprando mal, vender bem, com resultado barato e com margem. Agora, o comprador, voltando aqui para o que a gente estava falando, o comprador ele é estratégico, porque ele, comprando bem, consegue fazer com que a loja não precise sacrificar margem, não precise vender no custo. E aí, se ela souber price, a margem dela fica melhor ainda. Então, basicamente, o segredo do supermercado está na compra. Tanto é que lojas que faturam menos de 1 milhão, eu não recomendo ter comprador. Loja de menos de 1 milhão, quem compra é o dono. Bom, E a margem da loja interfere na compra? interfere na compra. Como? Se você tiver, se a sua loja, por exemplo, trabalhar com margens erradas, mesmo que você vai comprar, e vamos dizer que eu precifique errado o produto. E aí eu vou comprar com uma expectativa de vender X unidades daquele produto no tempo que eu vou fazer a recompra. E aí você coloca uma margem errada no produto. Aí aquele produto gira menos. E aí o que vai acontecer é que vai ficar produto de estoque aqui que não deveria. Ou eu boto a margem errada e o produto vende muito.
E aí a próxima vez que eu vou fazer recompra é só daqui uma semana. Aí vai dar ruptura. Então escolher a margem certa também tem a ver com ruptura e também tem a ver com o giro do estoque daquela mercadoria. Mas eu perguntei a margem da loja, não pensei na margem do produto em si. Quer dizer, você fala de margem 30%, margem 30%... eu nunca gravo esse negócio. Margem 30, marcar 43. Isso, margem 30, marcar 43. Se o cara tiver com uma margem muito baixa ou muito alta, isso faz diferença na hora de comprar e vender? Não. Aí, nesse caso, não. Pouco importa. Tá. Na verdade, você vai comprar e vai ter que trabalhar a sua margem em cima dos produtos e ponto. É porque é 1 a 1, né? É 1 a 1. Tá. É 1 a 1. Só que a média tem que bater o que eu estou te falando. Então, vai ter produto que vai estar com 5% de margem e vai ter produto que vai estar com 70% de margem. Uhum. Ou seja, vai ter produto que vai estar com, sei lá, 2, 3% de markup. Vai ter produto que vai estar com 350% de markup. Nossa. Por que você falou que o mercado que não fatura mais de 1 milhão, o dono é quem fazia a compra? Porque a compra é estratégica demais para estar na mão de qualquer pessoa. Porque se o cara comprar errado e comprar mal, ele quebra o mercado. E se for um bom comprador? Ele não vale? É Não, isso? a loja não consegue pagar. Um bom comprador hoje custa muito por baixo, uns 4 pau, 5 mil, 3 mil e pouco. Que seja 3 mil. Por uma loja que vende menos de 1 milhão, não dá para pagar gerente a 3 mil. Uma loja que fatura menos de 1 milhão consegue pagar um gerente a 2.500. Que não vai ser um gerente, vai ser um encarregado muito bem disposto. Mas um comprador, ele não pode ser formado como um açougueiro? Um comprador, ele pode ser formado em qualquer área. Ele só vai ter que ter conhecimento de sistema também. Não adianta ser um cara só de operação. Ele tem que conhecer de produto e tem que conhecer de sistema. E aí você tem, inclusive, quanto maior você vai ficando, você vai especializando o comprador. Por exemplo, a lógica é, a cada 3 milhões de reais, você tem um comprador. Então, vendo 6 milhões, 2 compradores. Vendo 9 milhões, 3 compradores. Vendo 12 milhões, 4 compradores. Depois disso, aí começa a ser um valor mais alto do que essa prática por comprador. Mas basicamente, por quê? Aí você vai ter normalmente, como é que é a separação inicial, né? Eu tenho um comprador que compra tudo. Tenho 2 compradores, aí um compra mercearia e não alimentar e o outro compra perecível. Mercearia e não alimentar que eu estou falando não alimentar é perfumaria, limpeza e bazar. Aí, se a minha loja cresceu mais ainda, eu consigo ter 3 compradores, aí fica um comprador para perecível, um comprador para mercearia e um comprador para não alimentar, que dá uma trabalheira danada comprar perfumaria e limpeza. Dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Porque é uma quantidade absurda de SKUs, é muitos itens, muita variedade e a venda é pequena, mas dá trabalho para fazer aquilo, atender, só para você atender, tirar falta de produto, é muita variedade, muita fragrância, então é difícil, não é simples. Então gasta-se muita energia nisso. Inclusive não é um setor que você deveria gastar, mas beleza, se gasta muita energia nisso. Então quanto maior você vai ficando, mais você vai ampliando em cima disso. E aí conforme você vai ficando maior ainda, começa a dividir. Aí você vai ter tipo um comprador para bebida e não sei o que lá, um outro comprador para tal, outro comprador para... Aí você dá um comprador só para açougue, um só para hortifruti, um só para... E conforme você vai crescendo, você vai especializando essas equipes de compra, porque o volume vai ficando tão grande, que não dá simplesmente para o cara comprar tudo. Mas no início, menos de 1 milhão de faturamento, quem tem que comprar é o dono. E o gerente não deve comprar, tá? Nunca. Se o gerente, ou o cara é gerente ou o cara é comprador. Por quê? Por quê? Quando o cara bota o gerente como comprador, ele fica sendo um gerente bosta e um comprador bosta também. Ele nem compra direito, porque comprar precisa que a pessoa se dedique integralmente para aquilo. E ele não consegue ser um bom gerente, porque na hora que ele está comprando, ele tinha que estar olhando a operação da loja. E ele está atendendo o vendedor. Então a loja vai ficar uma merda. Então ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então, se vocês querem contratar um bom gerente, contratam ele para comprar ou para vender. Né? Então, o comprador tem o objetivo de comprar bem e o gerente tem o objetivo de vender bem. Então, você tem que escolher para onde você está mandando. E quando tem mais de uma loja, como é que funciona as compras? O comprador, o ideal é que quando você tem mais de uma loja, que você centralize compras. Então continua sendo uma pessoa para comprar para as 2 lojas? Uma pessoa para comprar para as 2 lojas. Uma pessoa para comprar para 2 lojas. Inclusive tudo. Até o pãozinho que chega e entrega na porta, o pedido vem antes, feito pelo comprador.
Porque como que funciona? O ideal seria que tudo tem que ser lançado no sistema, para que você consiga ter uma conferência eficiente. Quando eu lanço o pedido no sistema, não vem chute. Qual o problema da compra? O cara faz um pedido e vem 400 coisas. E dessas 400 coisas, 20 ele não pediu. Só que você não vai ver. Quando você tem um sistema e eu lanço o que eu pedi, na hora que o produto chega, a maior parte dos sistemas, que são sistemas de supermercados, eles cruzam essa informação. Pedido versus a nota fiscal que veio. E diz, opa, existe uma divergência do pedido para a nota fiscal. E aí você pode não receber a mercadoria ou simplesmente ligar para o vendedor e falar assim, vendedor, olha só, isso aqui eu não pedi. Vou devolver tudo. E normalmente quando devolve tudo, o vendedor tende a pagar o frete. E aí tu ferra a vida do cara. A comissão dele ele perde a comissão e ele tem que pagar o frete. Então tu ferra com a vida dele ali na história. E aí normalmente o vendedor negocia. Algumas vezes fica aí que eu vou te pagar o produto. Pô, fica com o produto que eu vou te mandar uma bonificação na próxima. E aí é negociação por negociação. Então normalmente quando acontece isso, as empresas passam para o comprador, houve a divergência, qual ação tomar? Aí o comprador vai ver, manda devolver ou fica com a mercadoria que eu vou resolver com o vendedor. Então existe o comprador que toma a decisão ali por receber ou não esse tipo de mercadoria. A empresa não recebe nada, você não pode receber nada que tenha divergência. Porque aí quando faz isso, a primeira vez que você devolve, nunca mais os vendedores todos param de chutar. Porque o vendedor chuta pedido, né? Por quantas lojas eu fui, quantas dessas lojas... Isso é normal? Eles chutam o pedido mesmo? Chuta. Eles acrescentam itens que você não pediu. Acrescentam item que eu não pedi, eles aumentam quantidade, eles tiram itens que eu pedi, botam itens que eu não pedi. Porque a margem deles é maior. A margem dele é maior, algumas vezes tem campanha, algumas vezes é pura sacanagem. O fato é, não falando de todos os vendedores daqui não, tá? Tem vendedores muito sérios no mercado. Mas, cara, é muito comum em toda loja, foi 100% das lojas que eu já visitei presencialmente, todas elas tinham chute de produto. Tinha vendedor chutando o produto. Você comentou de vir numa situação dessa e o comprador negociar para bonificar ou algo assim. É bom ter bonificação ou não? A bonificação, se você tiver no Simples Nacional, legal, é bom. Se você tiver no lucro real, o melhor é ter desconto financeiro. O que é bonificação? Bonificação é quando o vendedor te deve um valor, sei lá, R$1.000. Está te devendo porque mandou chute lá de produto. Te deve R$1.000. Aí ele vai lá, pega uma mercadoria no valor de R$1.000 e te manda essa mercadoria a custo zero. Isso é uma bonificação. Ok? Qual o problema? Quando você está no Simples Nacional, eu posso te mandar uma bonificação, você vai abater isso do custo do produto, ela entra no teu estoque. Quando você vender, você vai vender com preço de venda, ela entra com zero, vai vender com preço de venda, a sua margem sobe. Quando você trata a bonificação no lucro real, não. Porque como ela entra a zero, não tem crédito de ICM. Quando você vende com crédito de ICM. Vende ela dá débito de ICM. Então, basicamente, você paga o imposto e não tem o crédito daquele imposto. Então, fica um valor muito alto. Então, aquela bonificação, na maior parte das vezes, não vale o custo financeiro. Então, o cara vai te dar R$1.000 e, no final das contas, você está ganhando, sei lá, 700, 600, 500 reais. Dependendo da empresa. Por causa dos créditos e débitos dos impostos. Tá? Eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso. É melhor você procurar um contador ou um tributarista. Procurar lá o Fábio Gomes, lá, que é o nosso especialista de parte tributária. Mas, basicamente, a bonificação acaba sendo ruim por causa disso. Por causa dos impostos que vão estar inseridos dentro daquele produto na hora que você vender e que você não recebe na hora que você compra, porque você não comprou, você recebeu de graça. Então, o melhor o cara quer te dar R$1.000, beleza, deposita na minha conta, é um desconto, ou então, no próximo boleto me dá um desconto financeiro de X. Ou você pega e simplesmente me paga isso daí num valor financeiro, que normalmente é a prática que o mercado faz. Você fez um post um dia desse sobre frutas. E aí você disse que é importante ter uma variedade, um sortimento de mercadoria. Só que você falou da fruta. Porque pode ser que meia dúzia de clientes queiram aquela mercadoria. O que eu quero dizer vale a pena comprar produtos que giram pouco? Tem que comprar produtos que giram pouco. E por que tem que comprar produtos que giram pouco? Porque eu entendi o post, mas eu queria saber mais profundamente o porquê tem que ter alcaparra onde não se vende alcaparra.
por que tem que ter alcaparra onde não se vende alcaparra, por que tem que ter fruta onde a pessoa acha que não vende fruta, e falar também um pouquinho sobre classe, né? Hoje o Brasil está muito misturado nessa questão de classe A, B e C, né? Você tem dentro da favela um monte de gente que consome Green Label, que custa acho que 500 reais. Eu não sei nem o que é isso. É igual o Red Label? Só que o Red Label acho que é X anos, Green Label acho 12, que é 15, 18, 18 é uma coisa assim, eu também não bebo, eu não sei. Okay. Mas tem Green Label e outros Label. labels do negócio. Double Black Label e tal. Mas basicamente, só para você entender, é misturado, mas existe a predominância. Certo. Então, dentro de uma comunidade, de uma favela, de uma quebrada, que o pessoal de São Paulo chama de quebrada, a predominância é classe C e D, mas tem classe A lá. Como quando eu vou em bairros nobres, tem a predominância classe A, porém tem gente classe B e C lá. Né? Porque a empregada doméstica que trabalha para o cara normalmente compra nas lojas que estão lá. E também tem os hábitos alimentares, né? E também tem os hábitos alimentares. Tá. Então, o ponto as pessoas acham que no final das contas, as pessoas não consomem os produtos porque aqui é pobre e ninguém come damasco. Teve uma loja que a gente foi num lugar que era classe C e o dono da empresa falou assim, não come damasco porque aqui ninguém compra damasco. Aí eu falei assim, ninguém aqui compra damasco? Não compra não. Aí o funcionário que era gerente dele falou assim, cara, eu amo damasco. Eu falei, que legal, você mora onde? Ele falou, aqui atrás. Eu falei, aí ó, teu funcionário ama damasco, mora aqui atrás e não compra aqui porque você não vende, ele vai comprar no teu concorrente. O ponto quando você não tem, o cara vai no concorrente. Se for algo que a pessoa consome, sei lá, quando dá, quando gosta, um negócio que você vai comer uma vez na vida, outra na morte, show. Mas quando a pessoa consome aquilo com alguma regularidade, você tem que ter. Mesmo perecíveis? Mesmo perecíveis. Para falar a verdade, o grande segredo do supermercado é que você não pode matar uma categoria. Eu diminuo. Então, se a alcaparra não vende, ou vende muito pouco, ou vende a cada 2, 3 meses, eu vou ter 2 unidades dela na gôndola. E só. E se vencer, eu compro mais 2 e boto lá. Mas eu tenho que ter, porque a pessoa que vai vir comprar o alcaparra vai comprar o peixe. E aí a pessoa que vem comprar o alcaparra vai comprar o arroz integral, vai comprar parte de hortifruti e vai fazer uma compra de R$1.000 se demora. Agora, se eu não tenho, ela não vai comprar as coisas ali e comprar o alcaparra em outro lugar. Ela vai sair e vai comprar o alcaparra em outro lugar, junto com tudo. Então isso vale para tudo, né? Porque o post dizia exatamente isso. Então vale para todos os setores. Vale para tudo, para tudo. Quando você tem uma variedade de fruta o lucro do hortifruti na compra está na fruta, porque se você parar para ver, para você ganhar o mesmo lucro em valor de 1 quilo de kiwi, você tem que vender uns 6, 7, 8, dependendo do local, até 10 quilos de batata, para ter o mesmo lucro em valor. Então o que é melhor vender? Kiwi ou batata? Os dois. Você tem que ter a batata, só que você também tem que ter o kiwi para poder vender. E aí aquela pessoa que vai lá comprar aquele kiwi importado, que nem é o kiwi normal, comprar lá o importado, ou que vai comprar uma pitaia, ela vai levar produtos que normalmente são produtos com margem melhor, produtos que você não tem um giro alto, mas que ela consome e que vai necessariamente deixar mais resultado no final. Então ajuda. Por exemplo, os setores Diet, Light, Zero, o setor que tem agora, que o pessoal está trabalhando com produtos naturais, com produtos de grãos, o próprio hortifruti é um setor que tem escalado e crescido pra caramba nos últimos meses. Eu tenho hoje alunos meus que estão já na 12ª semana, que tem feito, por exemplo, promoções de hortifruti e faturado mais do que o mesmo dia na semana anterior. Sim. Então ele já está há 12 semanas escalando a venda daquilo ali sem parar. Não diminui. Ele sempre fatura mais do que na semana anterior, mais do que na semana anterior. Então aquela venda não para. Tem só crescido. Mas isso por quê? Porque o hortifruti, o consumo do brasileiro, depois desse negócio de Covid, Corona, as pessoas estão mais preocupadas com a parte de higiene delas e mais preocupadas com a saúde. Então está mudando o hábito do brasileiro um monte de coisa. Uma delas é mudar para o hortifruti. A segunda, as pessoas estão procurando carnes mais nobres. A terceira, as pessoas estão querendo beber cerveja puro malte. Querendo beber cerveja especial. Cerveja artesanal. Cerveja artesanal. Estão querendo fazer hambúrguer artesanal em casa. Estão querendo consumir carnes um pouco melhores,
mesmo sendo classe C. Então você está dizendo que o comprador ele não tem que estar atento só para o supermercado, ele tem que estar atento para uma série de outras coisas e hábitos que mudam, né? E consumo, por exemplo, nesse exato momento que esse podcast está rolando, o arroz está caro, mas caro assim, tipo 22, 23 reais o saco com 5 quilos, que estava custando 9, 10 há uns meses atrás. O óleo hoje tá 6 reais, 7 reais em alguns lugares. E ele estava custando alguns meses atrás agora, 2,90. Nossa. 3 e pouquinho. Por isso também você falou muito de que o comprador tem que ter condições, tem que ter dados, tem que analisar sistema, etc. Porque esses hábitos de consumo, eles aparecem dentro do sistema também? Também, mas não só isso, né? O cara, por exemplo, teria que acompanhar a Bolsa de Valores. Quando a arroba do boi fica cara, o preço do boi da carne sobe. Quando a arroba do boi cai, tá numa tendência de queda, o preço demora, tá? Não é caiu aqui, o preço muda na hora, não. Mas quando a arroba cai, ou seja, em alguns dias ou em algumas semanas, se tiver com tendência de baixa, a carne cai. Então, se você se estoca muito, você vai ficar com carne fora de preço. E a mesma coisa para uma alta. Por exemplo, café, todo ano tem problema com café. Porque café tem período de chuva, período de seca. E aí, nessas variações de período entre chuva, seca, entre safra, o preço dos produtos variam. Se a pessoa sabe e acompanha e tem capital de giro, por exemplo, para fazer isso, ela pode simplesmente pegar e comprar o produto na baixa, segurar o produto 3, 4 meses e vender o produto com uma margem absurda na alta e mais barato que todo mundo, e todo mundo achando que você está lavando dinheiro. Mas você está dizendo que um mercado tem que faturar quanto para o comprador pensar esse tipo de coisa? Para ser um comprador nesse nível? Nesse nível são mercados que faturam acima de 10 milhões de mês. Tá. Mercados, não precisa ser um mercado, Sim. precisa ser um grupo de mercados. Tá? Mas, agora, voltando aqui para a realidade, que provavelmente a maior parte do nosso público aqui são pessoas que faturam lá entre 1 milhão, 2, 3 milhões, ou menos de 1 milhão de reais. O que ele tem que acompanhar, aí o papo é outro, né? Então, o que você tem que fazer hoje com aquela mercadoria que você comprou e tá cara? Hoje, por exemplo, a minha recomendação pro pessoal é não se estoca. Por quê? Ainda não existe uma tendência se vai se manter. O leite, por exemplo, está em alta. Tem lugares falando que o leite vai cair. Mas ainda é meio nebuloso. Enquanto é nebuloso, se você se estocar e o leite cair, tu toma um prejuízo assim estratosférico. Porque o leite vai cair abaixo do preço que você pagou e você vai ter que vender com prejuízo para tentar escoar aquele estoque que você está errado. Certo. Então, quando tem uma tendência de alta, não. Aí você tem que se estocar. Eu comprei o óleo a 3 reais e ele está em 4 reais, mas está com uma tendência de alta mais ainda. Aí eu compro a 4, porque ele vai a 6. Aí legal, eu vou vender ele com uma margem melhor e dando lucro. O problema é que quando fica nebuloso, você tem que pisar no freio para onde você vai. Esse é um ponto. E também tem que ter alguns cuidados. Tem algumas regiões que, por causa disso, estão ficando desabastecidas em alguns produtos. Aí você tem que se estocar. Por exemplo, tem lugar que o arroz não está chegando. E aí tem que se estocar. Ainda tem mais, cara. Preparem-se, tá? E aí estou falando isso porque possivelmente, eu não acho que necessariamente os preços vão subir muito mais, mas o fato é que os preços provavelmente não vão cair. Por quê, Leandro? Vão cair? Não vão. Tá. Vão demorar um tempo para cair. E aí, se você se estocar, e o tempo é nebuloso, né? Porque depende muito da economia, das coisas que estão acontecendo. Porque, por exemplo, o Brasil exporta. Exporta arroz, exporta soja, exporta feijão, exporta açúcar, exporta um monte de coisa. Soja e tal. E aí, pensa comigo. O dólar tá a 5 e lá vai fumaça. Chegou a 6. Para que eu vou vender no mercado nacional se eu vendo o produto por R$1 e ganho R$1? Se eu posso pegar esse mesmo produto que eu vendo a R$1 e vender por 6. Então é importantíssimo que você fique de olho, inclusive, no dólar, no movimento da economia, porque isso também vai te ajudar a ter direção sobre o que você vai comprar, mesmo você sendo pequenininho. Porque você vai ver o que vai acontecer. Hoje, a recomendação é compre nos atacados, mantenha um estoque curto de 1 semana, 15 dias no máximo, desses produtos que estão em muito alta, e espera. E vende ele lá
com a sua margenzinha baixa, competitivo com os seus concorrentes e tá tudo bem. Na hora que esse produto, se esse produto der uma alavancada para cima, você tá ali no eixo. Sobe para todo mundo. Cara, quando o barco sobe, a maré sobe para todo mundo. Desce para todo mundo. Então tá todo mundo caro. Então pouco importa se você tá caro ou não, porque tá todo mundo caro. Agora o problema maior é que se esse preço cair desses produtos e você tiver com estoque grande, você tem um prejuízo grande. Por isso a ideia é não se estocar. E pode ser que o preço simplesmente caia do dia para noite. Ele vai estar com estoque, com validade rolando, né? Isso. Então, a minha recomendação é só façam estoques um pouco maiores, de mais de 15 dias, se você estiver em cidades muito de interior que tenham um problema de abastecimento. Aí você faz um estoquezinho um pouquinho maior, porque senão você vai ficar sem produto. Aí é pior vender caro do que não ter. É melhor que você venda um produto um pouco mais caro, mas tem. Leandro, para quem não tem sistema, se é que dá para viver assim, fazendo compra normalmente, como é que funciona o cara receber mercadoria, conferir, lançar nota? O comprador é o mesmo que lança a nota? Quem confere esses produtos, essa entrada de produtos? Como é que funciona? Você pode falar um pouquinho? Para falar a verdade, a maior parte dos compradores, quando é muito pequeno, por exemplo, loja de 100, faturando 100 mil, 50 mil, 200 mil, o cara compra, o cara recebe, o cara arruma, ele faz tudo. E aí, quais são os desafios? Né? E muitos desafios a compra nem vem na porta dele. Ele tem que se deslocar para ir para um atacado, comprar, trazer a mercadoria, botar no negócio, arrumar a mercadoria na gôndola e aí lá no computador digitar os preços, alterar os... Nossa, muito correr pro caixa. Correr pro caixa para atender porque tá com fila. Então, isso é um desafio de quem é pequeno. Né? Quem é pequeno e quer virar 1%, por exemplo, o cara vai ralar pra cacete no início. E é muito frustrante olhar a gente dizendo que dono de supermercado vai ter tempo. Cara, isso é mentira. Dono de supermercado só vai ter tempo depois que ele vira faixa preta. Ou seja, depois que ele fatura mais de 3 milhões. Enquanto ele não chega lá nos 3 milhões de faturamento mês, ele não tem time. Faturando 3 milhões, ele já consegue ter 120 funcionários. E aí com 120 funcionários, ele consegue ter algumas pessoas no financeiro, algumas pessoas no RH, já consegue ter uma controladoria, consegue ter gente de prevenção, consegue ter gerente, supervisor de gerente. Agora, quando o cara fatura menos de 3 milhões, ele não consegue ter nada. Ele mal vai ter gerente. E se demora ele é que ainda está comprando. De 3 milhões? Abaixo. Abaixo de 3? Não é abaixo de 1? Não, abaixo de 3. Caramba. Tem muito dono, por exemplo, a dona Wanda lá, que a gente... Dona Wanda, se estiver vendo, beijo, dona Wanda. Saudade. Vou dar um pulo aí. Dona Wanda lá, até hoje a Neucina compra. Neucina é irmã da dona Wanda, é dona e sócia. Sim. E aí a dona Wanda cuida da operação. Ela tem 2 lojas, né? Ela tem 2 lojas. A dona Wanda cuida da operação, a Neucina compra e agora começou a treinar a filha dela para comprar. Então, assim, mas se você olhar, aí tá ali a família comprando. Não tem um profissional comprando, servindo ali pro negócio. Por quê? Porque dona Wanda, e eu acho que dona Wanda já passou dos 3 milhões. Não tenho certeza ainda, quando eu fui lá ela não tinha passado, mas eu acho que com a pandemia ela passou. Então, aí chega num ponto que ela precisa profissionalizar mais, aí vai ter que botar gente para poder fazer e ela não consegue mais dar conta, não consegue mais acompanhar, porque a empresa necessita que os sócios deem atenção a outras prioridades, que não são essas. E essa precisa de alguém tocar. E quanto maior você vai ficando, mais operacional o processo de compra. Você só se mete em negociações grandes. E aí a sua compra é muito mais baseada em relacionamento ali, em tirar falta e pedido, e negociar ali meio que o preço que já está, mas normalmente, muitas vezes já vem negociado. Quando você começa a ficar muito grande, a tua empresa tem contrato com acerto inclusive de preço. Eu não vou dizer o nome da empresa aqui, mas tem empresas aqui que é o seguinte, o contrato é assim, qualquer concorrente pode vender. O que qualquer concorrente vender, você pode cobrir o preço da concorrência e nós te garantimos X% de margem. E como é que é feito isso? Devolve em valor financeiro. Se a margem é negativa para ele, ou seja, por exemplo, só para vocês entenderem, vamos dizer que eu tenho um produto por R$1. E aí, tenho um produto por R$1. E aí eu vou aplicar nele 10%. Eu tenho que vender um produto a R$1,10. Legal. A indústria me garante 10%. O meu concorrente vendeu a 99 centavos, esse mesmo produto, eu boto 99 centavos e a indústria me devolve os 10 centavos de diferença. Em contrato.
Só que esse nível de contrato é só para quem já é grande, né? grande, exato. E o que é grande? Grandes são lojas, isso, 5, Acima de 5 milhões. 10 milhões. Uma loja acima de 3 milhões. É grupo, é sempre grupo. Tá. Se você tem mais de uma empresa, o que importa é você vir um grupo econômico. E aí Isso é garante visto que como eu grupo tenha econômico. eu tenho uma compra muito alta e aí eu tenho garantia em contrato e coisas assim Isso. que vão amarrando o Isso. fato de eu ter uma demanda muito grande de compra, é isso? Exato. As redes, existe uma outra linha de trabalho que é o pessoal se associar a uma rede. Então, o que os pequenos se juntam, montam uma rede associada e essa rede compra para todo mundo ao mesmo tempo, como se fosse uma grande empresa. Quando faz desse jeito, chega a ter esses contratos, dependendo do tamanho e do volume da rede. A gente tem hoje redes bilionárias rodando aí pelo país. De 1, 3, 4, 5, 10, 12, 15 bi ano juntando os supermercados dentro de rede. Então a rede, por exemplo, é uma solução para o pequeno, que não consegue comprar. O problema é que algumas redes fazem promoções ruins e erradas e acaba atrapalhando o cara. Mesmo comprando bem, as promoções são ruins e os clientes não vêm. Tem algumas limitações, né, de marketing. Isso. De Nossa, se eu tivesse a oportunidade de poder meter a mão para ajudar algumas redes, eu tenho certeza que elas, sabe, dominariam o mercado. Só que hoje elas acham que sabem, porque a maioria é gerenciada pelos próprios donos que são dessa rede. Que são pessoas que ainda não têm são vários pequenos que não têm visão de grande e aí acabam fazendo besteira como se fossem pequenos. Só que eles já são grandes, eles não se veem como grandes, mas eles já são grandes. Né? Você junta aí uma rede com 30, 40, 50, 70, 80 lojas, são redes multimilionárias, quase bilionárias. Sim. E aí o potencial dela é absurdo, só que ela não consegue aproveitar o melhor desse potencial, porque os donos as cabeças dos donos são de cabeça de empresa pequena ainda. E aí ele já deveria ter essa visão grande para poder ter o resultado. Leandro, a gente pode fechar o podcast com algumas perguntas que as pessoas mandaram? Pode. É que eu estou aqui com algumas delas. Devo diminuir a compra antes de fazer o processo de inventário? Se sim, por quê? Você deve diminuir a compra antes de fazer um processo de inventário pesado, porque é menos estoque para contar. Então você pisa um pouco no freio se você tiver que, sei lá, vou fazer um inventário anual, né, que tem que fazer no início do ano, finalzinho do ano, para poder fazer um balanço de final de fechamento anual. Aí normalmente se pisa no freio nas compras para diminuir um pouco o estoque, para facilitar, porque tem loja, gente, que chegam a ter um estoque que para você ir no estoque você tem que fazer pacu na loja. Você sobe, se joga por cima para cair do outro lado, porque a mercadoria está do outro lado. Você não consegue chegar na mercadoria. Ela está toda intocada e só dá para escalar, pular. Aí você joga a mercadoria de lá para cá e vai fazendo esse processo. Por falta de espaço, Por causa de espaço e de estoque. Então, algumas lojas têm que ter cuidado para fazer isso, para conseguir comprar de maneira mais assertiva. Então, a tendência é que peça para fazer quando você vai fazer um inventário geral, né? Quando a gente fala de inventário rotativo, não. Aí pouco importa a compra. Porque assim, por exemplo, vou fazer inventário. Não é só compra. Eu tenho que, inclusive, preparar a loja para receber o inventário. Muitas das vezes, a loja que o pessoal abastece, botam produtos atrás que não são os produtos daquele pedaço, por exemplo, de uma prateleira. Você tem um produto mais atrás, tem um item que está do lado. E aí, se você não arruma a loja para poder receber essa contagem, normalmente a contagem dá cagada, tem pouca acuracidade, né? Acaba sendo um pouco confiável. Então tem que arrumar a loja e o estoque para poder comprar, poder fazer os inventários. E aí também tem que ter cuidado disso no caso, quando a gente está falando de compra. O comprador, inclusive, na hora que vai ter inventário, muitos compradores acompanham o inventário também. Porque para ele é uma informação tão importante que ele não pode deixar com que dê furo nela. Dá para identificar também problemas no estoque? Esse acompanhamento é bom para o comprador para ver esse tipo de coisa ou não? O comprador o tempo inteiro vê, né? Ele está lá olhando, aí ele vê produtos não vendidos, aí ele pode tirar o relatório de produtos não vendidos de um período e mandar para ver se tem em estoque, porque a maioria não tem, eles chamam de estoque virtual, um estoque que teoricamente está lá, mas não existe. Tem produto que avaria mais sem ser da parte de perecíveis? Tem muitos produtos. Na verdade, tem produto que avaria mais, tem produto que tem maior risco.
Então tem produtos que têm risco alto já de característica dele, como por exemplo cerveja, desodorante, aerosol e alguma tintura e algumas outras coisas que são muito, as pessoas tendem, você tende a ter problema com aquilo ali, aquele tipo de produto. E tem produto que avaria por natureza, e tem produto que avaria por causa da operação, né? Então, a tua loja é pequena, aí você vai lá, abre uma caixa que tem 40 unidades de um produto. Aí você pega essas 40 unidades e só consegue colocar 20 na seção. Aí você pega essa caixa com 20 aberta e leva para o estoque. Aí você imagina que façam isso com 500 produtos. Aí você fica cheio de caixa aberta. É exatamente assim que acontece. Você fica cheio de caixa aberta no estoque. Aí, nego, como é que você faz com a caixa? Você pega e coloca a caixa certinha, ajeita, lacra ela, não se joga. E aí isso vai gerando avaria nos produtos. Isso é o que mais dá avaria. Então, por isso que quando, por exemplo, você implementa uma prevenção de perda de uma loja, uma das coisas somos todos prevenção. Porque a prevenção começa a partir de você, e não só por causa de um departamento. Porque a pessoa que está na operação, que vai ter esse cuidado para não dar avaria em produto. E dá direto. E tem produto, por exemplo, você pegou e furou um arroz, ele já está impróprio. Não é para vender. Tem gente que vende, tem gente que bota um durex e vende, tem gente que vende furado. Mas ele vai vender menos. Uma lata amassada tende a não vender. Você tende a não querer levar a lata amassada. Você tende a querer levar a lata boa. Aí a lata está amassada, você larga lá, ela vence. Então, o cuidado com o produto é muito importante. E não só nesse momento, né? Mas muita gente que não tem cuidado no recebimento. Se você vê como os caras recebem, eles saem arremessando o troço, é tudo jogado. E se você não tem o recebimento também direito, e principalmente os pequenos, que não recebem mercadoria paletizada, por exemplo, filmada, que você pega só, enfia lá e tira e joga pro estoque. Você tem que bater a mercadoria, que eles chamam, né? Que é pegar e joga para um e faz uma filinha, e joga para um, que joga para o outro, que joga para o outro, vai chegar lá no estoque. Isso muitas vezes cai no chão, estoura, muitas vezes bate a massa, muitas vezes o cara pega e joga de qualquer jeito o troço. Então, assim, são cuidados que se você não tiver na operação, você acaba dando prejuízo e isso acaba impactando lá, porque o comprador vai ter problema para poder depois comprar, porque esse produto vai dar furado, simplesmente. Muitas vezes o produto estraga e não é comunicado que teve aquela quebra, aquela perda, para ninguém ser descontado, para ninguém tomar esporro, ninguém esconde a porra dos produtos. Tanto é que toda vez que eu entro na loja, eu fico procurando os cantos. Eu vou para dentro de uma câmera frigorífica de açougue, eu vou para os cantos, porque está tudo jogado nos cantos. Então, entre câmera frigorífica, eu acho Coca-Cola aberta, eu acho produto aberto. Produto aberto, o cara vai lá, eu acho saquinho já pesado de picanha. Para levar depois. Que algumas vezes é legal, tá pesado, algumas vezes simplesmente pode ser uma coisa que vai presa no corpo de alguém. Então é importantíssimo você ter esses cuidados e compra, a área comercial, né, a área de compras, é uma área que é impactada diretamente quando dá esses problemas. Então ela tem que estar olhando estoque, eu tenho que estar olhando produto que não está saindo, eu tenho que estar olhando produto que está dando negativo, o produto que está com estoque negativo vai lá contar, o comprador tem que estar olhando isso. Porque como é que eu vou dizer, eu sei que esse celular vende 10 unidades por semana e eu tenho que comprar toda semana, como é que eu vou saber quantas unidades eu tenho que comprar? É 10. Não é, eu tenho estoque. Quanto que eu tenho de estoque? 3, então eu preciso comprar 7 unidades. Ok? Mas se eu não tenho estoque de 3, quantas unidades eu tenho que comprar? Não sei. Aí é chute. E compra por chute já passou e deixou de existir há muito tempo. O negócio de supermercado hoje não dá para comprar chutão. Leandro, mais uma pergunta aqui que alguém mandou. Se meu compra e venda estiver batendo 82%, está bom? Tá uma bosta. Por quê? Depende da margem, né? Se a margem do cara for 30%, ele pode comprar 70%. Se a margem do cara for 20%, ele pode comprar 80%. Se a margem do cara for 18%, ele pode comprar 82%. Mas na maior parte das vezes não é. E aí qual é o problema, né? Se eu faturo, vou dar um exemplo prático, né? Faturo 100 mil. Comprei 82%, comprei 82 mil. Normalmente a minha despesa vai ser uns 20, 22 mil. Porque é em torno de 20, 22% a despesa operacional da loja. Então, eu vou ter dispensa 22 mil. Faturo 100. 22 mil dá 78. Mas eu comprei 82. Então, fica ali, ó. 4 mil reais perdido no limbo, que é o que você vai fazer o quê? Virar na conta, antecipar os cartões, atrasar um boleto. E a pessoa não consegue entender porque a conta não fecha. Fecha por quê?
tá comprando mais do que deve e aí ele não consegue faltar dinheiro para pagar despesa. Isso é uma das formas. A segunda é, o cara vende fiado e aí ele conta que vendeu 100 mil, mas no final das contas 30% disso é fiado. Aí alguém deixou de pagar, aí a conta também não fez. Sim. E aí no final das contas ele fala assim, nossa, eu tô vendendo, não vejo para onde está indo meu dinheiro, nunca sobra. Por causa disso. O cara tá comprando demais, ou tá com a margem baixa, ou ele não tá recebendo o dinheiro que ele acha que ele tá vendendo. É os motivos mais comuns. E aí na compra isso impacta porque na maior parte das vezes, quando não tem dinheiro, você pode ir lá e olhar que é porque o cara tá comprando demais. Ele tá comprando mais do que deve, ele tá se estocando, né? Mais uma perguntinha? E a gente encerra? Natália vai fazer a pergunta. É que tem algumas perguntas que as pessoas mandaram. Aí a gente pediu para imprimir. E aí a gente até responde algumas. Mas aí eu vou propor uma coisa. Tem muita coisa para se falar. É eu isso. Acho que podia Nossa, fazer pode uma propor segunda coisa. parte. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma condição para a gente fazer a segunda parte desse vídeo de compras. Sim. Na verdade, serão muitas partes, né? Comentários? O último curso de compras que eu dei foram quase 40 horas. Então, você imagina que, sei lá, em 30 minutos não dá para passar tudo, mas dá para passar bastante informação. Mas se alguém quiser a segunda rodada, o que a gente vai fazer? Curtidas? Quantas Comentários? curtidas nesse vídeo no YouTube? Tá, se esse vídeo bater 2.000 curtidas, eu gravo o segundo. Só? Uau. Eu achei pouco, a Maria achou muito lá. Então, gente, bateu 2.000 curtidas, a gente grava o segundo podcast de compras. Aprofundando mais ainda. Uma última pergunta? Pode fazer. Pode Faz. fazer. Não sei, deixa eu ver aqui. Tem um monte de coisa. Tem muita pergunta aqui, gente. A gente anotou aqui. Eu não sei se você falou disso no início, mas fala, por favor, você comentou alguma coisa no meio do caminho, mas eu queria que você deixasse claro qual a importância real do setor de compras. Qual a importância real de fazer as compras? Quer dizer, você falou de ser uma das coisas que pode quebrar a loja ou fazer ela levantar, não é? Para falar a verdade, o setor de compras, ele é o setor mais importante do supermercado. Ponto. Depois dele vem a operação. Se você comprar mal, não importa que você tenha uma boa operação, que o negócio não anda. Então, compras é a primeira coisa, é o primeiro tripé de mais importante dentro. Qual o tripé para o cara poder ganhar dinheiro no supermercado? Comprar bem, ter uma operação militar muito boa. Operação militar é fazer dia sim, dia também, 100% certo. E ter um marketing extraordinário. Comprar bem, operação militar, marketing extraordinário. Sabe fazer marketing, traz o cliente para dentro da loja, a operação atende e mantém esse cliente dentro da loja, e compras abastece para ter o produto certo, no momento certo, com o preço certo, do jeito certo para o cliente. Então, compras é um dos tripés mais importantes, se não o mais importante. Nisso entra o que você às vezes fala de se o cliente chegar na loja e não tiver o produto tal, ele sai, ele deixa de fazer as compras dele todinha lá e vai pro concorrente, vai para outro. Isso aconteceu ontem, né? Ontem eu fui eu fui no mercado, verdade. eu fui no mercado Verdade. fazer compra, né? E aí já tinha saído do mercado e a Natália falou assim, compra azeite, que o azeite de casa acabou. Tá acabando, né? Então, se eu puder comprar, eu falei, não, já saí do mercado, não vou voltar, não. Tem uma padaria perto de casa e aí eu fui na padaria para poder comprar, né? Padaria que tem uma Eles parte têm de uma área de mercearia. mercearia. E aí, olha que legal, tinha vinagre balsâmico e não tinha azeite. E aí, quando eu perguntei se tem azeite, ela falou, não. E eles vendem sopa, salada e vendem um monte de coisa e não tem azeite para vender. E aí eu saí de lá. Eu ia levar outras coisas, eu queria levar bebida e tal. O que eu fiz? Saí e não comprei nada. E aí eles perderam o ticket e perderam o cliente. Você acha que a próxima vez, se eu tiver falta de algum produto, eu vou naquela padaria? Nunca. Eu vou em outro lugar. E aí aquela pessoa que teria me ganho
porque é uma loja de conveniência, ou seja, é próximo da minha casa. Ela perdeu o cliente. A próxima vez eu nem vou lá, porque eu sei que lá não tem nada. Se não tem azeite, mas tem vinagre balsâmico, não tem nada. Engraçado que aí o vídeo vai acabar, eu sei, mas aí você vai pro aplicativo. E no aplicativo, o supermercado perde o cliente dentro da loja, podendo comprar uma série de outras coisas. Aí você vai pro aplicativo e compra só o azeite. Só o azeite, E aí as pessoas não entendem e acham que necessariamente o aplicativo e os sites são o futuro. Isso não vai ter como fazer, mas ainda não é o presente. Sim. E você perde dinheiro fazendo desse jeito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Teremos muito assunto aí. Bateu 2.000 curtidas aqui no YouTube. Tá valendo, a gente faz o vídeo 2. Então não deixe de curtir e compartilhar. Não deixe de deixar as suas perguntas aqui, que a gente vai estar respondendo aqui no campo de comentários. Um forte abraço e até o próximo Rosadas Cash. Valeu!